Fala, meus filhos do Fênix, pra quem fala, é o Fênix, mais um vídeo. E hoje eu vou estar trazendo pro canal um vídeo diferente, né? De novo, assim, diferente do Kaido. Só que, claro, né? Vai seguir aquela mesma lógica. Eu vou falar de um personagem, algumas coisas sobre ele, como características, coisas que ele fez na história, poderes e tal. Porém, hoje não é algo confirmado ou algo que realmente aconteceu. É mais uma teoria que eu tava falando com os meus amigos e eu pensei, então, se essa teoria já existe, desculpa mesmo, eu não sei, eu nunca não pesquisei pra ver sobre ela já existir, porque eu não queria ficar roubando o trabalho dos outros, né? Então eu queria criar a partir do que eu mesmo pesquisei, o que eu mesmo soube, né? E lembrando que eu não tô mais trabalhando, vamos dizer assim, solo, né? Eu tenho um amigo meu que tá fazendo minha thumbnail e um que tá fazendo minha edição, então se isso daí ficar bom, eu acho que é mérito deles, tá? Então, dá uma força aí nos comentários, fala que ficou legal ou não. Então, bom, vamos pro vídeo. Mas bom, agora que eu já expliquei como é que vai ser o vídeo, nós hoje falaremos sobre o personagem chamado Kenjaku do anime Jujutsu Kaisen, para aqueles que não sabem, ok? E ele é um personagem que eu diria assim que ele é provavelmente um personagem mais misterioso, porque nem a aparência dele a gente conhece, né, os que ele possui, o personagem que ele já foi. Mas o personagem em si, a gente não sabe quem é, a gente tem a menor ideia. Então por isso que eu vou estar dando um breve resumo para quem já sabe quem ele é e para quem não sabe, né, ficar meio que sabendo. E a partir disso a gente vai continuar o vídeo, né? Então, bom, eu vou dividir alguns tópicos sobre quem é o Kenjaku, qual é o seu plano, a aparência dos poderes e, claro, o objetivo do vídeo que é falar sobre essa história, né? Essa teoria de que ele vai absorver o Sukuna, tá? Que ele vai absorver o Sukuna, ou talvez o Gojo, depende, mas eu acredito mais que vai ser o Sukuna, tá? A teoria, ela envolve o Sukuna, tá? Não o Gojo, mas eu vou falar no final sobre um pouco. Então, vamos lá para quem é o Kenjaku. Kenjaku é um feiticeiro com mais de 1000 anos, que atualmente está na posse do corpo de Suguru Geto. Geto é aquele melhor amigo do Satoru Gojo, que, bom, ele tem aquele poder de, simplesmente, se ele derrotar uma maldição, ele pode devorar ela, né, e assim reutilizá-la em combate. Ele acabou podendo possuir esse corpo por ele simplesmente não ter sido cremado, então por isso que ele conseguiu tomar posse do corpo. Mas ele já teve muitos corpos antes do Suguru Geto, e ele acabou que, ao longo da história, cada corpo foi essencial para ele conseguir cumprir seu plano e chegar nos dias atuais. Porém, a gente vai focar somente no corpo do Suguru Geto e no plano principal dele que a gente tá vendo no mangá, que é reviver o Sukuna e restaurar, assim, talvez reviver, trazer para o presente a era de ouro do mundo de Jujutsu, ok? Que foi uma época que ele viveu. Porque como ele veio há mais de 1000 anos atrás, tipo, ele é muito, muito antigo, ele já fez várias coisas. Kenjaku vaga de corpo em corpo, substituindo seu cérebro pelo seu, e com isso, ele toma conta daquele corpo para si mesmo, usando até mesmo a habilidade inata dele. Ou seja, pra que eles não sabem, o Kenjaku, ele é um cérebro com uma boca, tá? Eu vou falar isso daí na aparência dele, mas ele é um cérebro com uma boca, literalmente isso, tá? Então o que ele faz é simples, ele vai lá, vai abrir a cabeça da pessoa, tirar o cérebro da pessoa e substituir pelo dele em seguida. Assim ele toma posse de todos os sentidos e até o Jujutsu daquela pessoa. Uma teoria, o pessoal acredita que o Kenjaku não era essa principal técnica dele. Ele foi um ser humano, né, assim, humano, que nasceu com duas técnicas inatas. Essa primeira do cérebro e uma segunda que ele usava no seu próprio corpo. E quando ele morreu, ele, né, reparou que ele, tipo, o cérebro dele não desativou. Então ele continuou vagando até que ele achou um cadáver e meio que foi fazendo isso daí, sabe? E ele foi trocando ao longo da história. Então sim, esse é o Kenjaku e agora a gente vai falar um pouquinho mais resumidamente sobre qual é o seu plano e as aparências e os poderes dele, né? Ao longo da história, Kenjaku teve uma quantidade absurda de planos, como eu já falei. E cada passo seu era dado com extrema cautela, gente. Tipo, o Kenjaku, assim, ele era aquele cara que ele joga xadrez com 5 pessoas e ele já sabe que ele vai ganhar porque ele já previu o jogo, tá ligado? E ele é aquele cara que joga Uno sem esboçar reações. Ou seja, o cara é inteligente pra cacete, ninguém sabe o que ele tá pensando, tá ligado? Porém, apenas falaremos sobre o seu plano principal. Como eu já disse, trazer a era Jujutsu, a era de ouro, né, do mundo Jujutsu. E ele busca rever o Sukuna. Então, ele acabou roubando o corpo do Suguru Geto e planejava de algum modo transformar o Mestre Tengen em uma maldição. Porém, né, é claro, né, o Toji deu aquele empurrãozinho na história, né, e acabou adiantando o serviço, e graças a isso, Tengen sem hospedeiro virou uma maldição, e Kenjaku colocou em seu arsenal. Ou seja, em um dos seus planos era bem simples, ou ele ia ter que de alguma forma fazer um acordo com o Geto, ou com o Tengen, né, com o Tengen, ia ter que, sei lá, fazer o Tengen de algum jeito, né, se aliar a ele, o que seria quase impossível, né? Já que o Tengen era muito de boa, muito tranquilo. O Tengen, ele não ia aceitar, é óbvio isso aí. Então, o que ele fez? Simples. Quando o Toji matou, o Tengen virou uma maldição, né? Porque, pra quem não sabem, é isso. Se o Tengen a cada 15 anos ele não tem um receptáculo novo, ele vira uma maldição. O que ele fez? Usando os poderes do Suguru Geto, ele simplesmente fez com que o Tengen forçadamente fizesse o que ele quer. Então ele teve que esperar, por exemplo, 500 anos pra refazer o plano dele. Os caras adiantaram, tá ligado? Se não fosse o Toji Fushiguro, não existiria esse plano atual, nada disso estaria acontecendo.
A aparência do Kenjaku antigamente é desconhecida, como eu já falei antes. A gente só sabe que ele passa de corpo em corpo e atualmente ele tá no corpo do Suguru Geto. Porém, atualmente, né, ele não é exatamente o Suguru Geto. Ele é aquele cérebro com uma boca. Literalmente ele é um cérebro com uma boca que vaga de corpo em corpo e ele está sendo hospedeiro do cadáver de Suguru Geto, tá? Então, pra aqueles que acham que o Geto tá vivo, você fala assim, não, ele morreu. O que o Kenjaku fez foi simplesmente entrar no cadáver do Geto, tá? Então, tudo que eu falei até agora, ele tá no corpo do Geto, a aparência dele é o Geto. Não, ele e o Geto não se fundiram, tá? São pessoas diferentes, tudo diferente, planos diferentes, essas coisas. O que ele fez foi se apossar de um cadáver, porque ele não foi cremado, tá? Se tivesse sido cremado, como eu já falei, acabou. Ali ele já tinha acabado, tá ligado? Então, e os seus poderes são simples. A partir do momento que um cadáver morre, ele toma conta daquele corpo e pode utilizar a técnica inata. Porém, é claro, não se sabe ao certo se a pessoa tem que obrigatoriamente morrer, tá? Pode ser que, mas assim, acredito que se ele arrancou o cérebro, a pessoa vai morrer. Então, assim, a pessoa já deve estar morta, ou ele mata a pessoa ali pra pelo menos tirar o cérebro dela. Eu acho que é impossível ele entrar, tá? Nada é confirmado. Então, o que eu tô falando aqui é só o que eu andei pesquisando. Então, e aí meio que, tipo, a técnica inata dele é ativa, tá? O que acontece? A marca na testa do cadáver, ela é eternamente marcada na testa dele. Porque é como se fosse uma espécie de contrato que ambos têm, ok? É como se, vamos supor, eu faço um contrato com um amigo meu. E esse contrato que eu faço, sei lá, um aperto de mão é o que define aquilo ali. Então, esse aperto de mão é como se fosse essa marca na testa. Então, todo mundo consegue saber se a pessoa souber quem é o Kenjaku. Só que normalmente eles ignoram, porque, tipo assim, pode ser uma cicatriz, sabe? É como se fosse uma cicatriz, quando ele abre a cabeça da pessoa. É resumidamente isso, ok? Então, bom, esses aí são os poderes do Kenjaku. E o poder dele é bem simples, tá? Resumidamente, a aparência. Ele é um cérebro com uma boca. E, nos poderes, ele é uma pessoa normal, entre aspas, tá? Só que o cérebro dele que é especial. Ele troca de corpo em corpo. Esse corpo, eu não lembro se ele sofre dano. Tipo, se ele, eu acho que sofre, se não me engano ele sente dor. Mas, assim, não muda nada pra ele. O corpo pode morrer, ele já tá morto. Então, não muda nada. E é basicamente isso. E agora a gente vai falar sobre o principal objetivo do vídeo. A teoria é bem simples. A teoria eu falo, né, sobre simplesmente o Kenjaku está se aproveitando da luta do Gojo e do Sukuna para simplesmente, né, ir lá e roubar aquele corpinho. Como que eu pensei nisso? Eu vou explicar. Ao longo da história vemos que ele se aliando a várias maldições, porém todas elas buscavam algo a mais. Mahito e Jogo, por exemplo, ele pretendia manter em seu arsenal, pois ele considerava poderosos, como ele mesmo disse, que o corpo de Mahito e o corpo do Jogo, é que eu não sei se é Jogo, depende de como você quer falar, ok? Iam dar um trabalhinho pra ele, nada, claro, tipo, nossa, impossível dele voltar, impossível dele pegar aquele corpo. Não, claro que não, ele conseguiria, porém seria mais difícil. Além de Mahito poder transformar humanos normais em feiticeiros, ele já fez daí no anime, por exemplo. Ou seja, isso aí é de extrema importância pro Kenjaku, por causa que ele quer fazer com que mais pessoas tenham poderes. Então, pra ele é maravilhoso poder fazer isso, tá ligado? Então, basicamente, ele faz daí manipulando a alma, tá? Pra aqueles que não sabem, depois ele pode dar uma pesquisada ou fazer um vídeo à parte sobre o Mahito. O poder dele é muito interessante e rende o vídeo inteiro, por sinal, ok? Posteriormente, o jogo acabou morrendo, mas Mahito foi capturado e utilizado no Uzumaki pra auxiliar na batalha dele lá, que ele quase morreu. Então, o que acontece? Ele queria pegar o corpo do jogo e do Mahito. Infelizmente, ele só conseguiu do Mahito, né? Porque deram uma liçãozinha, né, pro jogo, para dizer o mínimo. E com isso podemos perceber que todas essas alianças que o Kenjaku fez em seu caminho não passavam de alianças comerciais. O que são alianças comerciais? São simplesmente alianças onde, por exemplo, eu falo com um amigo meu que a gente vai se juntar para vencer um campeonato. Mas, por exemplo, eu não tenho mais nenhuma ligação tirando isso, é só aliança comercial. É como se fosse seu chefe e você, ok? E tanto que no mangá podemos ver que ele diz que não pode se afastar de Sukuna. Caso ele fizesse isso, ele morreria para o Gojo. Ou seja, aqui a gente pode ver uma outra coisa, que ele fala que ele está se aproveitando de Sukuna, porque assim o Gojo não pode matar ele, tá ligado? Ou seja, o cara ele tá com um segundo plano ali, né? Umas segundas intenções, para dizer o mínimo, né? Então, ali a gente repara que ele tá se aproveitando do Gojo, não, desculpa, do Sukuna, mas daí é óbvio, né? Tipo, todo mundo já sabia que ele tava se aproveitando, que ele não ia reviver o Sukuna de graça. Então a gente consegue perceber isso daí, ou seja, pra eles um pouquinho mais não é nada. E ele não teria chance de vencer, tá, basicamente. Esse daí, resumidamente, é isso. Ele não teria chance de vencer o Gojo. Então, pronto, acabou esse daí, tá ligado? Mas eu acho que ele tem um plano por trás. E assim que a luta começa, vemos que o Gojo inicia com um vazio roxo amplificado em 200%. E, pra quem não sabe como que isso aconteceu, é porque aquela moça lá tava com uma técnica que ela fica dançando. Esqueci o nome dela agora, tenho que lembrar. Se eu lembrar, eu falo.
que ela basicamente dança e começa a amplificar os poderes de todo mundo dentro da área que tá alcançando aquela dança dela. Enquanto isso, o outro velho lá tá tocando, tá ligado? Aquele instrumento dele, blá, 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 e fazendo lá um som pra amplificar também. Enquanto isso, o próprio Gojo tá fazendo aqueles negócios lá de mexer as mãos, falar rato, corvo, urubu, esse negócio assim lá e fazendo os poderes, tá ligado? Então o que acontece? Essa técnica que ele tá usando é pra amplificar o próprio poder, tá? Ele amplifica e passa dos limites, ou seja, 100%? Não, 200%. E depois desse momento, o Kenjaku não aparece mais na luta. Ou seja, podemos dizer que a partir do momento que ele usa todo o poder dele, praticamente ali, né, naquele ataque, o Kenjaku some da luta, tá ligado? Ele não aparece pra atrapalhar, por assim dizer, né? E claro, né, parte disso pode ser simplesmente por ele que ele iria atrapalhar na luta, como por exemplo, todo mundo tava fazendo, que nem o próprio Sukuna não, desculpa, eu tô com toda hora, parece que eu terminei de falar Itadori. Só que eu lembro do Sukuna, na luta eu falo o nome dos dois, desculpa. Com o próprio Sukuna, a própria Mei Mei, mano, todo mundo, basicamente. Ninguém tá entrando na luta porque sabe que vai morrer. E eu acho que eu falei Sukuna de novo, era Itadori, desculpa. Todo mundo ele vai morrer se eles forem, tá ligado? Eles só vão atrapalhar a luta. Mas e se não fosse só isso que ele tá pensando? Porque se vermos ao longo da história do anime, as maldições mais fortes que ele se afiliou, ele queria absorver para si mesmo. E talvez ele estivesse esperando Sukuna cansar para roubar o seu corpo. Ou absorvê-lo, como você quiser chamar. Porque, como eu já disse, ele mesmo disse que o Mahito não daria um cansaço enorme para ele capturar. E a mesma coisa pro jogo. O que ele fez? Esperou o Itadori cansar o Mahito para ir lá, blá, 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 usar o peixe gato, tacar tudo no bicho lá, deixar o Itadori tortinho no chão. Ir lá e saborear o Mahito, tá ligado? Então, além disso que ele mesmo disse que ele não queria possuir dois corpos em específico, o Gojo e o Toji, porque o Toji poderia causar problemas com sua restrição celestial, ou seja, ele poderia talvez até morrer, porque simplesmente ele entrar num corpo que não pode suportar energia amaldiçoada, e ele vive ali de energia amaldiçoada, por causa que ele tem que entrar no corpo da pessoa. E, claro, né, o Gojo é porque, tipo, mano, é o Gojo, tá ligado? Tanto que ele fala que o Gojo é basicamente imortal, ou seja, ele sabe que ele não conseguiria vencer. E talvez o que ele queira é cansar os dois, assim podendo possuir algum dos corpos e usufruir de seus poderes. Em seu estado atual, ele tá fora do alcance. Ou seja, com o corpo do Suguru Geto e contra, né, no caso, né, o Gojo e o Sukuna é impossível, ele não poderia tancar esses dois. Porém, se ele cansar os dois e em seguida invocar, tipo, sei lá, 5 maldições de grau especial pra tentar bater de frente com o Sukuna, ele tá cansado, ele não pode fazer nada. Ele vai lá, devora o Sukuna e invoca ele ao seu lado. O que ele pode fazer em seguida? Tentar roubar o corpo do Gojo, que também vai estar cansado e não vai poder revidar. O que ele vai fazer? Vai matar o usuário dos 6 olhos pra simplesmente, em um rápido ato assim, ó, 6 olhos, deixa de existir. Acabou. Não existe mais, tá ligado? Ou seja, o principal problema dele, que são os olhos de 6 olhos ao longo da história, não existe mais, cara. Então, basicamente, essa é a minha teoria. Eu posso estar errado? Sim. Existe uma enorme chance de estar errado, porque é uma teoria, pode acontecer qualquer coisa no anime. O Geto, literalmente, o Sukuna pode ir lá e arrancar a cabeça do Kenjaku, tá ligado? Estourar o cérebro do maluco no próximo capítulo e acabar o mangá aí. Pronto, não existe mais. Porque não somos o autor da obra. Mas isso aqui é pra deixar mais interessante, e se no futuro acontecer, eu tenho uma prova pra falar, eu avisei. Então, se inscreva no canal e vai que eu estou certo, né? Vai que eu sou um doutor estranho do mundo atual, não é mesmo? Não que Doutor Estranho não esteja no mundo atual, ele não morreu nos cinemas, mas né, vai que eu sou da realidade. Nunca saberemos. Então, bom, sem brincadeira, esse foi o vídeo, eu espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like pra mais, fui, tchau, tchau. Deu muito trabalho de fazer esse vídeo, ok?